conhece o texto. Depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galileia proclamando o Evangelho de Deus. Aí vem o que Jesus está proclamando, que a gente vai ver no próximo slide. Olha aqui uma conexão. Quando é que Jesus começa o seu ministério? Depois de João. Mas não só depois de João. Depois que João foi entregue. Queria chamar a atenção aqui para essa palavra, o verbo entregar. A forma grega está aqui, paradotena. Algumas traduções da Bíblia, até boas traduções, infelizmente, em vez de colocarem a palavra entregue, o verbo, colocam depois que João foi preso. Mas o texto não diz isso, não. Diz exatamente depois que ele foi entregue. Claro, foi entregue a Herodes, que o prendeu e que vai decapitá-lo, como hoje nós estamos, inclusive, lembrando esse martírio de João, né? Mas o evangelista fez questão de mostrar que a missão de Jesus começa, primeiro, cronologicamente, com a prisão de João, certo? João sai de cena, Jesus entra em cena. Mas colocando a palavra entregar, o verbo entregar, né, que é entregar aí no caso para ser morto, já está preparando a morte de Jesus. Porque esse mesmo verbo entregar ocorre aqui no capítulo 9, no capítulo 10. Em dois anúncios da paixão, Jesus, nesses dois capítulos, faz dois anúncios da paixão, da sua paixão. No Evangelho ele faz 3, mas nesses dois textos ele usa essa palavra. O Filho do Homem será entregue à mão dos pecadores e dos escribas, etc., dos sumos sacerdotes. É o mesmo verbo. Importante a gente considerar isso quando lê a Sagrada Escritura, porque o evangelista está querendo fazer esses links, digamos assim. Como a missão de João e a missão de Jesus estão entrelaçadas e são missões que vão levar ao martírio, de forma diferente, mas estão entrelaçadas. João, portanto, também, ele é o precursor não só no sentido de falar, mas ele é o precursor no sentido de que, com a sua vida, com o seu martírio, ele anuncia, ele pré-anuncia também a vida e a morte de Jesus, a incompreensão que Jesus sofrerá e que culminará na cruz. Então, o Filho do Homem será entregue. E aqui no capítulo 14, Judas entrega Jesus, né? Aparece lá exatamente já na beira, digamos assim, do momento, né, em que Jesus será morto, 14:41. Jesus está no horto e diz aos discípulos que estavam dormindo, né? Vindo pela terceira vez, Jesus lhes disse: dormi agora, repousai, basta. A hora chegou. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue às mãos dos pecadores. É a última vez que se usa o verbo no Evangelho. Então, depois que João foi entregue, veio Jesus, a ideia do caminhar, né? A missão itinerante, veio Jesus para a Galileia. É interessante que Jesus não começa a sua missão na Judéia. Ele estava na Judéia, porque João estava batizando lá, próximo do deserto da Judéia. Jesus, inclusive, ficou lá no deserto de Judá. Mas ele retorna à Galileia para iniciar lá o seu ministério, por quê? Porque é lá a sua origem. Nós vimos aqui, lemos há pouco, né?
Jesus de Nazaré da Galileia. Depois, de onde vêm os primeiros discípulos, desculpa. Os primeiros discípulos vêm da Galileia, de perto do mar, lá da Galileia. Em 14:28, o que nós temos lá em 14:28? Jesus, na última ceia, fala para os seus discípulos. Vou ler um pouquinho antes. Jesus, depois da ceia, diz aos discípulos: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Ele está falando já que daqui a pouco ele será preso. Mas, depois que eu ressurgir, eu vos precederei na Galileia. Então, depois da ressurreição, Jesus volta a Galileia. Quer dizer, Jesus não volta, né? Os discípulos é que voltam, Jesus, ressuscitado, vai estar lá na Galileia. Mas Jesus faz questão de mostrar a missão dos discípulos, deve se iniciar onde se iniciou a missão dele mesmo, Jesus, na Galileia. E por quê? A Galileia é uma região onde havia muitos pagãos, desde tempos do Antigo Testamento. Houve ali a entrada de muitos povos estrangeiros. Tanto que ela é chamada de Galileia das Nações, porque havia muitos pagãos convivendo ali. E isso mostra também aqui como Marcos percebeu no anúncio de Jesus, né, que o Evangelho não é só voltado para os judeus. O Evangelho é para ser anunciado a todas as nações. Por isso, a missão dos discípulos vai se iniciar na Galileia, onde eles encontrariam também muitos não-judeus. E aqui no capítulo 13, versículo 10, Jesus fala dos últimos tempos e da queda de Jerusalém, e ele diz: é necessário que primeiro o Evangelho seja proclamado a todas as nações. Então, a ideia universalista do anúncio. Jesus vai, então, para a Galileia, volta para a Galileia, proclamando o Evangelho de Deus. Vejam aqui como isso que o Marcos coloca aqui é muito semelhante àquilo que nós temos lá no Evangelho, no livro do profeta Isaías. Como são belos sobre os montes, já vimos esse texto, né? Os pés do mensageiro que anuncia aqui que evangeliza, né? Que transmite a boa nova. Anuncia o quê? A paz. Anuncia o quê? A salvação. Anuncia o quê? Reina o teu Deus. Então, esse texto de Isaías serve de cenário para a gente entender o que é o anúncio de Jesus. Qual é o evangelho de Jesus, sintetizando em poucas palavras? É o evangelho da paz. Que paz? Não qualquer paz. A paz que é salvação. E o que é salvação? É superação de todo o mal, de todo o pecado, da morte. É comunhão absoluta com Deus e com todos. É a paz eterna, imortal. E, finalmente, nós temos que é isso, paz e salvação. Se nós quiséssemos dizer numa expressão, se tem paz e tem a salvação, ou seja, se tem Deus governando, Deus tudo em todos, como diz a primeira carta aos Coríntios, nós temos ali Deus reinando, nós temos o reino de Deus. Então, o Evangelho de Deus é o Evangelho do reino de Deus. E o reino de Deus é
a primazia de Deus, é Deus reinando em tudo, em todas as estruturas, em todas as pessoas, em todos os interiores, em todas as almas, a consciência da pessoa. Então, proclama o Evangelho de Deus, que significa a paz que vem da salvação realizada por Deus, e que significa que Deus reina plenamente, como diz o Apocalipse, né? No Apocalipse há vários hinos que dizem: Deus submeterá a todos o seu domínio, todos participarão desse reinado de Deus. E agora chegamos ao ponto alto aqui do nosso anúncio de Jesus, né? O capítulo 1, versículo 15, que nós podemos distinguir em dois momentos. No fundo, o evangelista diz o seguinte, né? Ele resume o anúncio de Jesus falando o quê? Proclamando o evangelho de Deus. 2 pontos. Qual é o evangelho de Deus? Cumpriu-se o tempo. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Esse é o anúncio. Nós vamos dividir aqui em 2 partes, porque a gente percebe que nesse anúncio há 2 partes. Primeira parte, a mensagem. Qual é a mensagem? O tempo se completou, se realizou, o reino de Deus está próximo. Segunda parte, o mandamento. O que nós vamos fazer uma vez que o tempo se completou e o reino de Deus está próximo? Convertei-vos e crede no Evangelho. Então, vamos ver parte por parte. Cumpriu-se o tempo. Aqui nós temos a ideia da realização. Esse cumpriu-se é um verbo plerol, que significa chegou à plenitude. Chegou ao máximo, não tem que esperar mais nada. É como um copo, eu estou enchendo de água, chegou até o máximo, não adianta eu tentar colocar mais água que não dá, vai escorrer para fora. Quer dizer, isso é só uma imagem, né? Mas para a gente perceber, ficou completo. Completou-se o tempo. Tempo em grego pode ser cronos, que é o tempo cronológico, das horas, dos dias, etc. Mas pode ser também o tempo qualitativo, kairos, que é o tempo propício, o tempo favorável. Não é ligado a uma ideia cronológica, mas é ligado, sim, à ideia da importância daquele momento. Não importa se é 10 horas da manhã ou meio-dia. Importa, é um momento. O que está acontecendo? É o kairos. É um tempo de Deus. Um tempo significativo. Um tempo decisivo e que, portanto, exige uma tomada de decisão, exige uma postura também decisiva, exige uma resposta clara, que corresponda à qualidade desse tempo. O tempo, então, se completou. Isso significa o quê? Acabou uma etapa da história da salvação, está se iniciando uma outra etapa da história da salvação. Como diz São Paulo aos Gálatas, quando chegou a plenitude do tempo. Lá a expressão é um pouco diferente, não se usa kairos, se usa cronos. Mas, de qualquer forma, a ideia é, até aqui era um tempo, era uma etapa. Agora nós estamos numa outra etapa, uma etapa decisiva, a etapa do kairos, não é mais só a etapa do cronos. Claro que antes também não era só do cronos, mas para dizer, para valorizar o kairos agora. Um tempo decisivo que exige decisões
de quem entra em contato com ele. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. O reino de Deus nós já vimos o que é. O reino de Deus não é um território, como a gente podia dizer, o reino de Israel, o reino de Judá, o reino dos sírios ou qualquer coisa. Não, não é um território. É uma primazia de Deus na vida, é um reinado de Deus na vida. No fundo, o reino de Deus é Deus mesmo reinando, no sentido de que tudo está em comunhão com Ele. Por que a gente coloca aqui definitivamente próximo? Porque o verbo grego que é usado é um verbo que está no pretérito perfeito. A língua grega tem muito mais nuances em termos verbais do que o português. Então, nas traduções, a gente não consegue, às vezes, dizer da mesma forma. Por isso, precisa explicar, não é? Engiken repasileto teu. Esse engiken é o verbo no pretérito perfeito. O pretérito perfeito grego significa uma ação realizada no passado, perfeita, que já está completa, mas que está influenciando ainda o que veio depois. A ideia aqui não é chegar. Às vezes as traduções dizem o reino de Deus chegou, mas o verbo não significa isso. O verbo engizo significa estar chegando, estar se aproximando. Se a gente vai no Antigo Testamento, na tradução grega, para comparar com o grego do Novo Testamento, onde esse verbo é usado, né? Nós vemos, por exemplo, que em alguns textos, o que está se aproximando é a morte. Quando se usa nessa forma do perfeito, pretérito perfeito, é a morte. Em outros textos, é a punição de Deus pelos pecados do povo. Em Isaías 56, é a salvação que se aproxima. No Novo Testamento também, Romanos 13, aproxima-se o dia da salvação. Em Tiago, o que se aproxima é a parousia do Senhor. Na primeira carta de São Pedro, o que se aproxima é o fim de todas as coisas. O que nós percebemos? Que este verbo é muito utilizado em relação a realidades escatológicas, morte, juízo, salvação, parousia. Então, esse verbo aqui, no texto de Marcos, também tem essa conotação. Está chegando uma realidade escatológica. Por isso, o tempo primeiro passou, está começando uma realidade nova. Ela ainda não chegou, mas ela já se aproximou. E se aproximou definitivamente em que sentido? Se é pretérito perfeito, significa é algo que aconteceu no passado, mas que não vai voltar para trás. Está fechado ali. Está influenciando o meu presente. Então, o reino de Deus já se aproximou, ele não tem mais como voltar para trás. O que nós esperamos simplesmente é o final dos tempos para a realização plena do reino de Deus, como diz São Paulo na 1 Coríntios. É a parousia do Senhor, para ele finalmente mostrar o seu domínio em toda a história, em todos os âmbitos. Nós estamos no tempo ainda histórico, né, que vai aparecer exatamente na segunda parte desse versículo 15. Mas é importante isso, o reino de Deus com Jesus já está chegando, já está aí, só que ele ainda não se planificou, porque só se planificará na parousia. Se planifica, sim, individualmente, restritamente, mas não no contexto total da história, né? O juízo universal como nós conhecemos. O reino de Deus está definitivamente próximo. Então, uma realidade escatológica. A gente percebe aqui como a escatologia
exige de nós uma postura diferente. Porque a escatologia não é só uma coisa lá do futuro. Ah, vai acontecer daqui a não sei quanto tempo. Esse definitivamente próximo não é nem temporalmente indicado, é indeterminado. Mas a escatologia, a parousia, ela já influencia o meu presente. Eu já vivo agora em função daquele tempo futuro. Um exemplo, um rapaz, uma moça, marcam o dia do casamento, vai acontecer daqui a um ano. Mas não é só daqui a um ano. O rapaz e a moça já estão vivendo agora em função daquele dia, preparando aquele dia, sonhando com aquele dia, e assim por diante. Vivendo de acordo com aquela realidade futura. Então, a escatologia não é só futura, ela é também uma realidade que influencia o meu presente. E por que ela é futura? Porque o reino de Deus ainda não chegou totalmente, mas está definitivamente próximo. Por isso eu tenho ainda tempo de me converter, e aí vem a segunda parte. Convertei-vos e crede no Evangelho. O tempo se cumpriu, o Kairós está aí. Isso exige de mim uma tomada de posição decisiva. Qual é a tomada de posição? Metanoeite, convertei-vos. O que é metanoeite? Metá, em grego, significa, entre muitos significados, né, sentidos, mudança. Nous é o intelecto, é a inteligência, é a capacidade de raciocinar, é a consciência. Então, metanous, metanoia, metanoeite, verbo, no imperativo, é mudar a mente, mudar o modo de pensar, mudar os critérios de vida, mudar a maneira de enfrentar a realidade. Convertei-vos. Mas mudar, em que sentido? Eu posso mudar de A para B e ir daqui para lá e não tem nada a ver com Deus? Não é isso. Por isso vem uma precisação no final ali, né? Um ponto mais indicativo. Em que consiste a conversão? Convertei-vos, sim. O que é isso? Crede no Evangelho. Como se demonstra a conversão? Na fé. E a fé não é simplesmente uma coisa da boca para fora. Não é quem diz Senhor, Senhor. Não é como diz outro texto. A fé é engajamento da vida. É resposta a Deus que se revela. É eu me entregar a isso que eu estou conhecendo, a essa mensagem. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Isso é que é a fé. Crede no Evangelho. E o que é o Evangelho? É isso aí, o reino de Deus está próximo. Portanto, o Evangelho é o próprio Jesus, como nós vimos, Marcos 10, 29. Não há quem tenha deixado pai, mãe, etc., por causa de mim e do Evangelho. Então, é ter fé em Jesus. Significa, eu não creio só em A, B e C. Ah, eu creio que Deus é trino, sim. Eu creio que Jesus se encarnou, sim. Não. Claro que isso é básico. Mas isso diz alguma coisa para a minha vida. Então, eu me entrego a esse Deus uno e trino, a essa providência, a esse amor. Eu me entrego a esse Jesus, a esse Senhor que se fez igual a mim em tudo. E assim por diante. É uma entrega. É interessante que esse texto do capítulo 1, versículo 15, tem um paralelo muito próximo com um texto do Antigo Testamento.
que está no livro do profeta Isaías, capítulo 56, 1. Vejam lá, aqui olhando do lado direito, o texto de Isaías 56, que começa a terceira parte do livro de Isaías. Começa assim: observai o direito. O direito são os mandamentos de Deus no Antigo Testamento. Praticai a justiça. A justiça aqui é a realização desses mandamentos na vida. Por quê? Porque está próximo, olha aqui, está próxima a vinda da minha salvação. A gente viu lá o Isaías 52, 7, o Evangelho da paz, que anuncia a salvação, né? E a revelação da minha justiça. Revelação da justiça é uma outra forma de dizer a salvação de Deus. Há muita semelhança entre os dois textos, só que eles estão em ordem inversa. Porque aqui em Marcos 1, primeiro Jesus anuncia: o tempo se completou, o reino de Deus se aproximou, definitivamente. E aí vem o mandamento: convertei-vos e crede no Evangelho. No livro de Isaías, a gente tem a inversão da ordem. Primeiro vem o mandamento: observai o direito, praticai a justiça. E logo depois o motivo. Por quê? Porque está próxima a vinda da salvação, da minha salvação, de Deus, né? Então a gente vê que o Novo Testamento ultrapassa em muito o Antigo. Está ligado a ele, sim, mas diz algo muito mais profundo. No Antigo Testamento, a base era observar a lei. Muito bem, observo a lei, ponto final. Aqui é muito mais. É interiorizado. Convertei-vos e crede no Evangelho. De outro lado, está próxima a minha salvação, que está vindo aí. Essa salvação no Novo Testamento é concretizada no reino de Deus. A expressão reino de Deus não existe no Antigo Testamento. Nunca aparece. Aparece sim a ideia: Deus reina, mas não a expressão propriamente reino de Deus. Isso é próprio do Novo Testamento, mas traduz essa ideia do reinado de Deus, da salvação de Deus que está acontecendo. Ou seja, em Marcos se fala da vinda definitiva do reinado de Deus. Deus, esse reinado de Deus é Deus em última instância, então Deus está definitivamente próximo. Nunca mais a gente pode nem pensar que Deus esteja distante. No Antigo Testamento era a vinda definitiva da salvação, mas a salvação é a minha salvação. Então é também próximo, Deus próximo. O que é, então, a Boa Nova? O que é a Boa Nova? É o anúncio do próprio Deus, de que Deus se aproximou, de que Deus nunca mais se afastará da humanidade. É claro que Deus nunca se afastou, mas é bom dizer isso para que ninguém tenha dúvida, para que jamais haja a possibilidade de alguém duvidar. Esse texto, então, de Marcos 1, 15, ele como que resume, numa frase tão simples, tudo o que é o Evangelho. O Evangelho é o anúncio do reinado de Deus. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus anunciou, se resume nisso. Ele quis isso, levar-nos a aceitar o Evangelho, que é Ele mesmo, que é o reinado de Deus na nossa vida. Jesus anuncia o reinado de Deus. Ele é esse reinado de Deus, o núcleo, o cerne, o resumo de toda a sua pregação. Então, 1:15 em Marcos é a chave de
entendimento de todo o Evangelho.